Glória a Deus, só o Senhor é Deus. Saúde a igreja com a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Aproveitando que estamos de pé, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Mateus e ler o tema do nosso estudo nesta noite. Quero agradecer a Deus em primeiro lugar e ao nosso pastor Joel, na pessoa do pastor Ismael, que nos concede essa oportunidade, de poder compartilhar com a igreja do Senhor desse estudo tão maravilhoso, tão especial, e tão oportuno, para esses momentos que nós estamos atravessando, de luta em todos os sentidos, Glória a Deus, todos encontraram? Então, vamos ler. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no seu aposento e fechando a tua porta, ora ao teu pai que está em oculto. E teu pai que vê secretamente te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vos pedirdes. Amém. Glória a Deus. A igreja pode se assentar. Foi uma surpresa para mim, que eu pensei que o pastor Cássio ia fechar o ciclo, Aí mudou da água para o vinho. O velhinho está aqui, para a honra e glória do nome de Jesus. Glória a Deus. Mas vamos em frente, o Senhor, a palavra é do Senhor, a obra é dele, a glória é dele, o poder é dele. E nós somos apenas servos, Então estamos aqui com toda a humildade do nosso coração, para seguir em frente com esse estudo. Estudo maravilhoso, Nós poderíamos também deixar de agradecer pela vida do pastor Alexandre, ou Fábio Alexandre, ou melhor, vamos chamar pastor Fábio, melhor, Soa melhor, que se encontra ao serviço de Deus na Alemanha, por ter redigido este estudo sobre a oração. Deus continua usando-o para nos edificar no conhecimento da sua gloriosa palavra. Glória a Deus. Então vejamos aqui, na introdução do nosso estudo, vamos ler aqui. Nos estudos das últimas semanas sobre a glória e o caráter de Deus, mais uma vez fomos surpreendidos com as maravilhas da palavra de Deus. Entendemos que acima das grandes batalhas que o povo de Deus tem enfrentado na terra, os nossos olhos estão voltados para a glória de Deus e não para os problemas e dificuldades. Graças ao Senhor Jesus, que os temas escolhidos e os estudos escritos e desenvolvidos são preparados com oração e jejum. Por isso temos a plena certeza de que Deus, através do seu infinito poder, fará muito mais além do que pedimos ou pensamos. Glórias a Deus. Como tem nos ensinado o nosso pastor Joel, que a oração é o alicerce, a base e a sustentação da nossa fé e da nossa vida. Por essa razão, preferimos ser conhecidos como uma igreja que ora. É a oração quem vai dar a direção para todas as coisas da nossa vida e a solução para os problemas. Buscando a Deus em oração, somos renovados na alegria de viver felizes com o Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Meus irmãos, viver feliz é viver um estreito relacionamento com Deus, de cabeça erguida, ainda que estejamos atravessando um momento de tribulação. Um bom relacionamento começa com um diálogo. Glória a Deus. É conversando que se conhece melhor quem pretende estabelecer uma amizade. Como vamos relacionarmos com Deus sem conversar com Ele? É através da oração que esta amizade, ao longo da nossa vida cristã, vai se tornando mais forte, após dia, para nunca mais acabar. Glórias a Deus. Podemos sim buscar uma amizade segura com Deus, em Jesus Cristo nosso Senhor, nosso fiel amigo, buscando a sua presença, em oração com sinceridade, porque temos a garantia da sua palavra, que nada será capaz de destruir esta amizade. Glórias a Deus. Recordemos o que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos 8, 35, 38 e 39. Quem nos separará do amor de Cristo?
A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glórias a Deus. Então não há nada que possa nos separar do amor de Deus. Glória a Deus. Tudo o que precisamos fazer é nos aproximar dele. Então a receita perfeita é uma vida devocional ativa e completa, requisitos indispensáveis, oração, jejum e leitura sistemática da Bíblia. Eclesiastes 9:8, nós aprendemos que em todo tempo, não é agora ou só quando saímos ali fora, é o tempo todo, né? Sejam alvas as vossas vestes, as tuas vestes, né? E não falte o óleo sobre a sua cabeça. Esse óleo é o poder de Deus na nossa vida, e é através da oração que nós encontramos isso. É através da nossa vida íntima com Deus que nós temos esse óleo sobre a nossa cabeça durante todo o tempo, para a honra e glória do nome de Jesus. Glória a Deus. Tivemos a oportunidade de estudar sobre a oração na lição 10 desse trimestre, sobre o avivamento pessoal, aprendendo com o exemplo de Daniel e Davi, que oravam 3 vezes ao dia, e com o próprio nosso Senhor Jesus, o nosso melhor modelo de oração, pois orava intensamente no dia, que é Mateus 26, 36 a 44. O comentarista nos traz um dos princípios muito importantes para uma vida avivada. Atentem para isso, meus irmãos. O exercício diário de oração é um instrumento maravilhoso para o crente desenvolver uma vida espiritualmente avivada. Glória a Deus. Que o Senhor venha nos despertar para começar o nosso dia buscando a sua presença, como o salmista Davi. Salmo 63, 1. Ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti. A minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Glória a Deus. O pastor Fábio nos faz lembrar que a oração é nossa cabine de força. Deus fala conosco através da oração. E buscar a Deus nos traz segurança para viver em equilíbrio espiritual, estruturando cada vez mais a nossa vida. Se a oração é nossa cabine de força, precisamos estar sempre cuidando e observando nossa vida, para que nunca venha faltar a ela a sustentação e para sempre estarmos protegidos dentro dessa estrutura. Glória a Deus. Nós fomos ali premiados no Brasil, né, assim dizendo, pelo Covid, e ali nós ficamos internados, e começou a luta logo na entrada, porque a enfermeira dizia para mim e para minha esposa, vocês vão ter que ficar separados. Eu falei, não. Aí ela se sentiu ofendida e falou assim para mim, eu nunca vi isso, não vai ter jeito. Aí toda hora que ela vinha aplicar um medicamento, ela falava, não vai ter jeito não. Aí na terceira vez que ela veio, eu olhei bem para ela e falei assim, Deus vai resolver isso. Aí ela nunca mais falou nada. E a doutora conversou com a direção e conseguimos um quarto. E ali nós ficamos, eu e a minha esposa, porque eu estava orando o tempo todo. E logo que ela começou a melhorar e eu consegui me levantar, eu ajoelhava nos pés daquela cama com dificuldade e orava agradecendo a Deus. Oração o tempo todo. Imagine se eu não estivesse orando antes, porque eu não sabia, porque as doenças são consequências normais, todos nós estamos sujeitos a isso, e nós fomos vítimas, glória a Deus por isso. O pastor Federozinho sempre nos fala, o pastor Davi, né, que o crente não vai no hospital, o crente vai visitar o hospital, ele vai lá para dar uma palavra, para ouvir uma pessoa que está necessitando de Jesus, para fazer alguma coisa na obra de Deus. Então a gente tem que conformar, já que estamos sujeitos a isso, né, ali nós ficamos e pela oração, Deus nos guardou, Deus nos sustentou e tivemos a oportunidade de ficar juntos ali. E logo o Senhor nos libertou daquele lugar. E nós orávamos, nós chorávamos, nós cantávamos e sentíamos a presença de Deus. E a gente sentia que Deus estava falando conosco. Vocês não vão sair daqui para o cemitério, vocês vão voltar para casa. Vocês ainda vão voltar para os Estados Unidos e vão poder testemunhar o que eu fiz na vida de vocês.
E nós chegamos ali a 80% do pulmão, ou 80 não, a 83 daquele negócio do oxigênio, né, que agora não me lembro, e saturação, né, 83, 84, 80, mas depois foi subindo, porque havia óleo na nossa cabeça, havia alegria no nosso coração, havia esperança que ainda não tinha chegado a hora. Mas quando chegar a hora, né, glória a Deus, estaremos num lugar muito melhor. Seguindo aqui o que o pastor quer nos ensinar, nos próximos estudos vamos esforçar para relembrar os princípios para que a nossa casa espiritual e morada de Deus em nós esteja sempre segura. A palavra de Deus nos ensina a estarmos ligados o tempo todo com o Espírito Santo. E também nos ensina que devemos orar sem cessar. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos tessalonicenses acerca de diversos preceitos a serem seguidos, no capítulo 5, a palavra de ordem do versículo 17 é: orai sem cessar. Glória a Deus. Mateus também, no capítulo 26, versículo 41, está escrito: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Olha a mensagem para os nossos corações, irmãos. Isso significa vigilância e oração constante, porque a nossa carne é fraca, mas o nosso Deus é forte. Mas como alcançar esse patamar e ter uma verdadeira vida de oração? Uma construção, para ser segura, tem que ter uma base resistente e cuidadosamente preparada. Este estudo nos traz ensino sobre o alicerce de uma vida de oração. No capítulo 6 do livro de Mateus, o Senhor Jesus estabelece um princípio muito importante para evidenciar a atitude de um verdadeiro coração voltado para Deus e para a sua glória. O Senhor Jesus deseja que busquemos a Deus e a sua justiça, cientes de que não devemos fazer nada para a admiração dos homens, pois quando esteve aqui na terra, Jesus não recebeu honras humanas, pois entendia que tudo era para o Pai. Como nós havíamos dito, tudo é para Deus, tudo é para Ele, tudo é dele e é para Ele. Glórias a Deus. A oração traz comunhão com o Supremo Senhor, Deus, Criador do Universo. Um alicerce nos traz o entendimento de estrutura, firmeza, sustentação e capacidade de resistir a chuvas e ventos, para sermos pessoas sensatas, como a Escritura nos ensina. Mateus 7, 24 a 27. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Glórias a Deus. Que nós estejamos com os nossos pés fixos na rocha, né? Como o Salmo 40, né? O Senhor fixou os pés na rocha, cuidou dos passos. Glória a Deus. Ao salmista que esperou com paciência, né? Glória a Jesus. Precisamos ter uma vida de obediência e totalmente voltada para a oração. Assim conseguiremos obter da parte de Deus firmeza espiritual e coragem para continuarmos aceitando a nossa chamada para uma vida de adoração, inteira submissão à soberana vontade dEle. Os hipócritas não tinham como prioridade honrar a Deus. Eles se importavam com o reconhecimento dos homens. Lembrando lá da parábola do fariseu e do publicano, Lucas 18, 9 a 14. 2 homens orando no templo. Percebemos que o fariseu se vangloria de tudo quanto realiza. Ele abandona Deus. Ele se julga não necessitar de Deus, mas somente das obras que ele realizava. Mas o publicano, ao contrário, traduz a sua vida numa oração humilde e confiante, dirigida ao nosso Deus. Glória a Deus. Vemos que o Senhor Jesus desejou causar em cada um de nós a verdadeira motivação a viver, para glorificar a Ele em todo o tempo, adorá-lo e servi-lo, longe da fama ou do poder.
aprendendo a andar no maravilhoso caminho da oração. Devemos nos lembrar que oração são petições que fazemos ao Senhor Jesus, uma conversa, um diálogo, uma prece, ou uma súplica dirigida a Deus, conforme o apóstolo Paulo instruiu a Timóteo, em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Glórias a Deus. A deprecação é uma súplica para obter o perdão de uma culpa. É um pedido insistente, também é uma prática usada no meio jurídico. Pastor Alci, saiu, né? Ele que entende dessa parte de direito, né? A oração na gramática, algo interessante que eu descobri aqui, para a glória de Deus. É uma expressão que traz um sentido completo. Tem que ter o seu anunciado, um verbo. Isso aí é com a irmã Ruth, né? A oração, no sentido espiritual, se trata de uma súplica dirigida a Deus, que também, para ser completa, tem de ter naturalmente um verbo. De João 1:1, o verbo divino. Glória a Deus. Aleluias. A intercessão, ato de interceder, pedido a favor de outrem, intervenção conciliadora, confrontar, desinfetar. Né? Desinfetar aqui é limpar o pecado da nossa vida, nesse caso aqui, né? Desinfetar na nossa oração. Gratidão, sentimento de lembrança e agradecimento por um bem recebido em relação ao autor. Reconhecimento, qualidade do que é grato. Glória a Deus. Adoração, ato de adorar, amor profundo e respeitoso. Filipenses 4, 6 a 7, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Glória a Deus. O nosso pensamento tem que estar ligado em Deus. Lá em Filipenses, né? Está escrito, né, que em tudo pensai, depois de falar de todas aquelas coisas, né, o que é bom, o que é agradável, né, é bem aceito, em tudo pensai. Enquanto os nossos pensamentos estiverem ligados a Deus, estaremos bem. Glória a Deus. Objetivos práticos da oração. Palavra dirigida pelo homem ao seu Criador com o seguinte objetivo: adorá-lo como Criador e Senhor de tudo que existe. 1 Crônicas 16, 29. Tributai ao Senhor a glória de seu nome. Trazei presentes, vinde perante ele, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Toda a nossa adoração e todo o nosso louvor é para Deus. Davi louva a Deus no Salmo 34:1. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente na minha boca. Os irmãos observem que até agora, tudo que nós temos lido é louvar a Deus, estar na presença dEle, estar em contato com Ele, estar pensando nele, estar orando a Ele, estar agradecendo a Ele em todo o tempo. Glória a Deus. E toda a glória é para Ele em tudo quanto fizermos. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Aleluias. Aqui o número 2 é pedir-lhe perdão pelas faltas cometidas. Mateus 6,12, a oração, né, que Jesus nos ensinou, e perdoa as nossas dívidas, ou perdoa as nossas ofensas, aqui, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, ou aos nossos devedores, em outras versões. E terceiro, agradecer-lhe pelos favores imerecidos. Este momento, irmãos, tem que ser o ápice da nossa oração. É o momento mais especial, pois o maior favor, o favor mais imerecido possível que nós recebemos foi a salvação das nossas almas, né? É a graça de Deus na nossa vida. Não merecíamos nada, estávamos condenados à morte eterna. E Jesus, na plenitude dos tempos, veio para nos voltar, para nos colocar na presença de Deus novamente. Glória a Deus. Por isso que nós temos que entender que tudo é para a glória de Deus. Que nós temos que não tem um favor maior do que esse, né? E nenhuma pessoa, por melhor que seja nesse mundo,
né, alcançaria esse privilégio desse favor. Por quê? Efésios 2, 8 e 9 explica, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Como seria maravilhoso, né, se esse mundo entendesse, né? Muitas pessoas pensam, eu não posso ser crente porque eu não tenho fé. Claro, ele nunca terá, se o Espírito Santo não colocar no coração dele. Mas é preciso que abra o coração, que abra a mente, que abra o entendimento para entender que essa fé nós temos, mas não é nossa, é dom de Deus. É um presente de Deus que Ele nos deu. Glórias a Deus. Salmo 100, 1 e 4. Entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus atos com louvor. Louvai e bendizei o nome do Senhor. Glórias a Deus. Se vivemos, irmãos, a fé que nós vivemos é pela misericórdia de Deus, né? Lamentações 3, 22 e 23, né? Oh, Jesus, aleluias, glórias a Deus. A causa de nós não sermos consumidos é a misericórdia do Senhor, né? As misericórdias do Senhor, que são novas a cada manhã, né? Se renova na nossa vida a cada manhã. Imagina todas as manhãs nós levantarmos e saber que essa misericórdia é nova. A de ontem já passou, nos acudiu ontem. E saber que amanhã nós poderemos continuar contando com a misericórdia do Senhor. Muitas vezes nós vemos um irmão na igreja chorando e glorificando, e a gente não sabe. Mas ele sabe qual monturo que ele foi retirado. Igual eu sei qual foi o monturo de onde que Deus me retirou. E hoje eu posso usar meu terninho, a minha gravatinha. Mas acima de tudo, saber que o meu coração é de Jesus. E que ele vê, porque Deus revelou isso a Samuel. Né? Samuel foi ali tranquilo na casa de Jessé, né? E como diz o nosso pastor, o belemita, né? E ali, né, só pelos olhos. Aí o que Deus revelou para ele, né? Que Deus, eu não vejo como o homem vê. O homem vê o que está olhando, o que os olhos estão vendo. Eu vejo o coração. Graças a Deus por isso, né, irmãos? A gente está aí sentadinho, preocupado com 1000 coisas, mas sabe, Deus está contemplando o nosso coração. Deus está vendo o que está passando pelo nosso coração. Deus está vendo a nossa mente, né? Deus está vendo como nós estamos aqui, por que nós viemos aqui, de onde nós viemos. A misericórdia dele, glórias a Deus. Então, por isso que a gente, né, lá na Bíblia também nós temos uma passagem que fala sobre isso, né? Quem recebeu muito mais, né, é muito mais grato. Glória a Deus, aleluia. Então toda a nossa adoração e louvor é para Deus. Glórias a Deus. Aí nós já falamos aqui sobre o Salmo 101, né? E também, buscar a proteção, seguindo aqui com o nosso estudo, o item 4, tá, irmãos? Buscar proteção é uma comunhão mais íntima com Deus. Um dos caminhos é a oração. Jamais duvide dessa realidade. Não há outra maneira que não seja esta. Glória a Deus, aleluia. Colocar-se à disposição do seu reino, Eclesiastes 9, 10. Tudo quanto vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria. Não é dizer, não, deixa que outra pessoa faz, deixa que fulano faz, eu não posso agora, eu faço depois, eu só posso ano que vem, eu só posso quando eu me aposentar. Não, irmãos, não pense isso. O melhor entendimento é não apenas se prontificar a fazer, mas fazer bem, com amor e responsabilidade. O melhor entendimento dessa temática da oração é uma conversa com Deus, um relacionamento da alma com Deus, não em contemplação ou meditação, esta que o mundo usa na yoga e outras crendices, mas endereçado diretamente a Ele, o nosso Deus e Senhor. Charles Spurgeon, intitulado como Príncipe dos Pregadores, certa vez afirmou, sempre que Deus quer fazer algo grande, Ele primeiro coloca o seu povo para orar. Sabemos que após reconhecermos e nos integrarmos a Cristo como nosso Salvador, temos algumas responsabilidades a cumprir. A primazia de todas as responsabilidades está na oração, pois todo o início da vida daqueles que servem ao Senhor começa com joelhos dobrados. Isto é uma grande característica do nosso ministério, ao render-se a Cristo, joelhos dobrados em oração. Glórias a Deus. Segundo Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar
e buscar a minha face, e se converter dos seus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus queria realizar algo grande ao seu povo, mas antes, entre outras exigências, os convidou a orar primeiro. Glória a Deus. É assim que acontece conosco. Quando formos despertados para verdadeiramente orar a Deus, a gente já sabe que Deus tem uma grande obra na nossa vida. Oração, antes de dormir, oração, de madrugada, oração, ao acordar, oração, antes da refeição, oração, ao entrar na igreja, oração. Deseja adquirir algo, oração. Eu estou aqui, irmãos, porque meu filho, a irmã Dalila, meus filhos, meus netos estão nesse momento orando por mim. Não é nada, é uns papéis que a gente tem que ler. Mas tem que estar alegre com Deus e com o coração preparado para Deus usar. Não é só leitura, não é só isso. Né? Então eles estão orando. Tudo que acontece na vida dos nossos filhos, a família assim, mais próxima, já liga logo. Ora por isso, ora por aquilo outro. Meu Deus, só a oração pode resolver, gente. Glória a Deus, aleluias. Oração todo o tempo, ou seja, tudo começa e termina com oração. Glórias a Deus. A vida de oração nos torna mais felizes, fazendo-nos sabedores de que o nosso Deus, que cuida de tudo, fará em todo o tempo, tudo conforme seus planos, estabelecidos para o nosso benefício e paz. Quando chegar a resposta, estaremos alicerçados e regozijando-nos no Senhor, independente de qual seja a resposta, pois toda a resposta de Deus é maravilhosa, pois tudo acontece para o nosso bem. Romanos 8:28. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Diante de Deus. Entendendo assim, viveremos uma vida de oração para... Resposta. Tudo quanto necessitamos fazer é reconhecer o Senhor em todas as áreas da nossa vida. Provérbios 3:5. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Glórias a Deus. Devemos ter diante de Deus e do... Entendendo assim, viveremos uma vida de oração para agradecer a Deus por tudo. Aliás, gratidão faz parte do caráter do servo de Deus. Ela é uma das mais importantes atitudes que devemos ter diante de Deus e dos homens. Devemos ser agradecidos, não importando as circunstâncias. As portas se abrem mais facilmente, proporcionando muitos milagres e bênçãos sobre nós. Assim, nosso Deus fará sempre o melhor ao seu povo. Malaquias expressou claramente o significado do crente que serve a Deus em todo o tempo. Somos filhos e temos sempre um Pai que nos ama. Bendito seja o nome de Jesus. Malaquias 3,16 está escrito: então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com seu companheiro, e o Senhor atende e ouve. E há um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupá-los-ei como um homem poupa o seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Glória a Deus. Agora, o quarto item aqui, atitudes individuais necessárias. A atitude primordial da vida de todos os que creem em Jesus como único suficiente Salvador é a oração. Por isso, do início ao fim de nossa caminhada cristã, essa atitude nunca pode cessar, pois é uma atitude constante e mantenedora de uma vida contínua no Senhor. A manutenção da nossa vida cristã deve ser com perseverança. Mateus 7:7-14, Jesus, já concluindo o Sermão do Monte, nos ensina sobre a perseverança na oração. Se nós pedirmos, Ele está pronto para nos dar. Se o buscarmos, o encontraremos. E se batermos, Ele nos abrirá a porta da sua graça e da sua misericórdia. Glórias a Deus. Ainda que tenhamos de nos sacrificar, porque a porta é estreita e apertado o caminho, no nome de Jesus, queremos ser um dos poucos que a tenha encontrado. Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor.
Assim, procedendo, desfrutaremos de uma vida plena no Senhor e com verdadeiro entendimento de que não há nada melhor do que estar debaixo das potentes mãos de Deus, desfrutando da sua vontade. João 15:7, se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo que quiserdes e vos será feito. O Senhor Jesus Cristo disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Glórias a Deus. Mateus 11:28. Jesus quer mostrar à humanidade que, diferente do peso do pecado, servi-lo é carregar um peso leve. Ele quer libertar o mundo do peso da escravidão, do pecado. Ele nos convida a aprender com ele, descansar nele, para a glória de Deus, nosso Pai. Glória a Deus. Aleluias. Agora vamos para a escala de valores. Aleluias. Glória a Deus. Nosso pastor Joel tem nos ensinado ao longo dos anos sobre a escala de valores. Para iniciarmos um processo de inteira responsabilidade de cada crente, precisamos organizar nossa própria responsabilidade de vivermos uma vida de oração. É importante entendermos que, para melhorar o desenvolvimento de uma vida de oração, precisamos seguir a orientação que nos ajuda sempre em nosso diálogo com Deus. Muitos dizem que não conseguem ter disciplina e tomar tempo na oração porque falta assunto. Passa-se 2 minutos e já não tem mais o que falar com Deus. Gostaria de sugerir aquilo que já temos aprendido. Item 1, Deus. Acima de todas as coisas está o Senhor, Criador dos céus e da terra. Ele nos formou com amor profundo e, por causa da grande, infinita misericórdia, entregou seu Filho unigênito para morrer por nós. Glórias a Deus. Hoje somos livres para adorá-lo. Item 2, na oração precisamos reconhecer que é preciso estar bem com Deus. Assim conseguiremos vencer os demais obstáculos da vida. Costumo citar o exemplo da demonstração que os comissários de bordo ensinam quando estamos para decolar no avião. Se houver necessidade de colocar a máscara, coloque em você primeiro e depois socorra a criança que estiver do seu lado. Não corra risco de vida ao tentar salvar o outro e antes que consiga e venha a desmaiar. Precisamos de estar juntinhos de Deus, porque somos dependentes dele, muito mais que imaginamos. Atos 17:28 está escrito: porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Glórias a Deus. A oração é tão importante para a nossa vida espiritual, tanto quanto o oxigênio é necessário para a sobrevivência do nosso corpo físico. Glórias a Deus. Terceiro item, minha família. Nossa casa é o nosso pedacinho do céu. Por isso precisamos investir tempo de oração por nossa família. Maridos, amem sua esposa como Cristo amou a sua igreja. Mulheres, sejam submissas ao vosso marido. Filhos, honrem pai e mãe, para que te vá bem em todas as coisas. Mulher amada, marido feliz, e filhos que sabem honrar seus pais e a Deus. Glórias a Deus. O casal nunca deve se esquecer dos ensinamentos bíblicos, principalmente o que está escrito em 1 Pedro 3,7. Uma vida conjugal em harmonia faz com que as suas orações não sejam impedidas. Uma vida conjugal em harmonia faz com que as suas orações não sejam impedidas. Temos que agradecer a Deus por tudo que Ele faz por nós, pela família, pela paz no matrimônio, pela saúde, pelo pão de cada dia na nossa mesa, pelo trabalho e muitas coisas mais. Item 4, a igreja.
lugar onde nos reunimos para a manutenção da nossa vida espiritual. Aqui aprendemos a importância de estar ligados a um corpo, desenvolvendo a comunhão uns com os outros. Na casa de oração recebemos o pão diário para continuarmos nossa marcha rumo ao céu de glória, onde vamos encontrar com Jesus, autor da nossa vida, a razão da nossa fé. Iniciamos intercedendo pelo nosso pastor, o anjo da igreja, o nosso líder, pela igreja local, pelo campo missionário como um todo, espalhado pelos continentes, onde a preciosa semente está sendo semeada. Por salvação de almas, batismo no Espírito Santo, concessão de dons espirituais, milagres e mais necessidades que certamente virão à nossa mente no nome de Jesus. Glórias a Deus. Quinto, as demais coisas, além da realidade ensinada pelo nosso pastor para orarmos por todos os nossos parentes que nos rodeiam, também vamos pensar nos perdidos, aos povos não alcançados, orando pelos muçulmanos, hospitais, asilos, presídios, pessoas que estão em coma, lembrando também daqueles que se encontram nas prisões, entre tantas outras necessidades. Nós oramos e abençoamos os outros através da nossa vida de oração. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Tiago 5,14 está alguém entre vós doentes, chame os presbíteros da igreja, orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Se houver cometido pecados, se-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Glórias a Deus. Meus irmãos queridos, falar de oração é lembrar de momentos ímpares da nossa comunhão com Deus. Seja pronunciando as palavras, glória a Deus. Seja só o nosso pensamento ou entre lágrimas, são ocasiões muito especiais e sublimes. Os salmos são conhecidos como cânticos e orações da alma ao nosso Deus. Assim, os hinos de louvor que entoamos também soam como uma oração que mexe com os nossos sentimentos. Não tem como não sentir o toque do Espírito Santo no mais profundo do nosso ser, ouvindo o coral entoar, o hino falar com Deus. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz. Glória a Deus. Eu desafio alguém que esteja triste, amargurado do coração e ouvir esse hino, não esquecer toda a amargura, porque há poder de Deus em tudo quanto acontece na igreja. Glória a Deus. Na oração encontro calma. Quando entoamos os hinos da nossa harpa cristã, o hino 577, que foi cantado aqui hoje, né? Glória a Deus. É de Deus, né? Coloquei aqui nos meus comentários. Em fervente oração. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder. Glória a Deus. Quando tudo deixares no altar. Oh, glória a Deus. E ainda o 326, o hino preferido da nossa irmã Antonésia. Oh, meu Jesus, é uma verdadeira oração. Número 326, lindo. Glória a Deus. Graças a Deus que a sua oração, meu irmão, a minha oração, a oração da igreja, enfim, uma oração sincera ao nosso Senhor, tem um endereço certo, um lugar muito especial. Apocalipse 8, 3 e 4. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, para estar diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações de todos os santos, desde as mãos do anjo até diante de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. As nossas orações não ficam sem respostas. Apocalipse 8, 5. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra, e houve depois vozes, e trovões, e relâmpagos, e terremotos. Glórias a Deus. Ainda que imaginemos que nossas palavras não sejam suficientes, com sinceridade
de coração e a necessidade da nossa alma, o Espírito Santo virá em nosso socorro, intercedendo por nós, com gemidos inexprimíveis, conforme está em Romanos 8, 26. Glória a Deus. Em nome do Senhor Jesus, vamos nos esforçar para fazer o melhor. Se temos dificuldades, os discípulos também as tiveram, porque em Lucas 11, 1, eles clamaram a Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. Vamos clamar também, vamos pedir também. Já concluindo o nosso estudo, aqui o pastor Fábio Alexandre diz o seguinte: neste primeiro estudo sobre a oração, gostaria de frisar que nossa vida precisa estar alicerçada e muito mais resolvida, e muito bem resolvida no que diz respeito à oração, sabendo que ela deve ser sincera, desenvolvida com fé e sempre feita em nome do mais poderoso nome do universo, o nome do Senhor Jesus Cristo, para trazermos à existência as condições. Ele pediu para que fizesse, irmãos, aí no estudo, uma correção, para trazermos à existência, acrescentar, as condições para que Deus realize o milagre. Ele nos ministrou ali dizendo: o milagre quem faz é Deus. Glória a Deus. Na semana que vem, voltaremos a falar sobre esse maravilhoso tema que é a base da nossa caminhada com Deus. Quando descobrirmos e aprendermos a andar nesse caminho, perceberemos o quanto precisamos melhorar a nossa disciplina e dedicação na oração. O boletim da quarta seguinte, irmãos, sempre está disponível no WhatsApp, uma semana antes. Deem uma olhada e ficarão surpresos com a diferença no dia do culto de ensino. O nosso aprendizado, o seu aprendizado é potencializado no entendimento do que está sendo repassado. Por conseguinte, seremos muito mais edificados para a glória de Deus. Glória a Jesus. Muito obrigado pela paciência, que o Espírito Santo continue falando em nossos corações. Amém? 6 segundos. Glória a Deus. Amém. Muito obrigado, irmãos. Glória a Deus. Glória a Jesus. Santo é o teu nome, Senhor.